Bom dia, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, da Segunda Igreja Batista em Gramacho. Aqui quem vos fala é o diácono Messias Lamin. Tudo bem? Pois é. Olha aí, já estamos no penúltimo domingo de janeiro. Olha isso, o ano está acelerando, né? Pois é, o mês de janeiro está acabando. Domingo que vem nós teremos a nossa última lição e o último domingo também. Que coisa, né, meus queridos? Muito rápido, né, tudo isso. Pois é, e hoje estamos aqui, queremos te agradecer pelo seu, é, pela sua participação aqui com a gente nos vídeos eu sei que você tem assistido, eu tenho certeza que assim como tem acontecido comigo, também Deus está te abençoando aí através destas lições. Eu sou apenas um canal que tem levado até você o que Deus tem separado para nós. Então, que eu lhe peço apenas que ore por mim, ore pela minha família e que você esteja sempre bem, feliz, tá bom? Deus te abençoe muito, é o nosso desejo aqui. Pois é. Então, dando continuidade aqui à nossa revista, não é isso? Que termina agora no último domingo, nós estaremos falando hoje, olha aí, ó, quando a adversidade é difamação. Pois é, meu irmão, minha irmã. Você já viveu uma situação de difamação? Pois é, hoje você vai descobrir o que é difamação, o que é difamar alguém, né? Então, nós temos como exemplo esse servo de Deus aí fantástico, fenomenal, chamado Daniel. Você conhece a história de Daniel, né? E hoje nós vamos fazer a leitura daquele texto que eu tenho certeza que você já leu algumas vezes, que você já enfim, participou de algumas dinâmicas, não é isso? Que você já, de alguma maneira, na sua igreja, alguém incentivou a leitura, né? Sabe qual é? Ah, Daniel na Cova dos Leões. Né? Geralmente nas EBFs, né, fazem muitas dinâmicas com as crianças com relação a isso, tem peças também. Oh, essa história ela é fantástica, né? Esse fato, né? Esse acontecimento na vida de Daniel tem muito a nos inspirar, não é mesmo? Pois é, então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia aí, ó, capítulo 6 de Daniel, não é isso? Se você não puder fazer isso agora, você pode também me acompanhar aqui na leitura que faremos, tá certo? Então vamos lá, convido você aí a me acompanhar aqui nessa leitura na Bíblia online. Então, está aqui, capítulo 6 de Daniel, diz assim: E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino. Algumas Bíblias falam sátrapas, mas, na verdade, isso tudo significa governadores. E sobre eles, 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então, estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores, concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição de qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição, e assim o edito, para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas,
que não se pode revogar. Por esta razão, o rei Dário assinou o edito e a proibição. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante de Deus. Então se apresentaram ao rei e, a respeito do edito real, disseram-lhe: porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, dizendo: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode se revogar. Então responderam ao rei, dizendo: Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Ouvindo, então, o rei essas palavras, ficou muito penalizado e, a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe: sabe, ó rei, que é lei dos medos dos persas que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Muito bem. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com seu anel, e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova, assim como foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinha chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Amém?
Que isso, hein, meu irmão? Minha irmã, que isso, hein? Que texto, hein? Que palavra foi essa, hein? Nossa, Deus te abençoe. Deus abençoe a todos nós, né, através dessa palavra. Estou arrepiado aqui, meu irmão, porque esse texto ele é maravilhoso, esse texto é fantástico. Mostra o quanto Deus faz, né, tem feito por nós, pelos seus. Né? Então, essa história ela é fantástica. Eu sempre que leio, vejo que o quanto Deus atua na vida dos seus servos. Né? E não vai ser, não serão as acusações, não serão esses momentos que a gente vai vivendo ao longo da nossa vida que devem afastar-nos, né, da presença dele. E é isso que eu quero hoje compartilhar com você quando o tema nos chama aí a falar sobre difamação. Muito bem. Irmãos, você já deve ter ouvido falar desse Daniel, não é verdade? Daniel aí que nos inspira tanto, né, através da sua fé, do seu temor, né, do seu respeito, da sua fidelidade a Deus, né? E Daniel sempre foi um rapaz de caráter, um homem de caráter. Né? Se você for buscar aí a história dele nos versículos anteriores, você vai ver que ele foi, né, um dos levados de Judá para a Babilônia, né? Quando Babilônia toma, então, a cidade de Jerusalém, a cidade de Judá, e ele, teoricamente, passa a ser ali um escravo, né? Vamos dizer assim. Né? Ele é um prisioneiro, né, inicialmente, do rei Nabucodonosor, né? Aquele mesmo que criou aquela estátua, que colocou Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, é isso? Aquele mesmo que, por duvidar de Deus, acabou sendo, então, jogado, né, depois no meio dos pastos lá para comer capim, enfim, aquela história toda que o irmão com certeza deve ter visto aí. Então, Daniel vem acompanhando essa história, toda essa mudança, né, ao longo do tempo, né, desse comportamento babilônico. E chega exatamente aí, nesse momento em que ele é exaltado ali. Né? Ele, quando o rei Dário resolve criar, né, vamos dizer assim, uma equipe lá de 120 pessoas para que ajudasse ele na administração do reino, né? São esses governadores aí. Daniel é um deles. Mas Daniel não somente foi escolhido para ser um dos governadores, mas sim também ser um dos 3 líderes desses 120 governadores. Porque Daniel era um homem íntegro, um homem, né, ao longo da sua história, você vai vendo isso. Né? Desde quando ele chegou à Babilônia, por exemplo, ele não queria comer a mesma comida, né, que era servida lá. E aí ele consegue, então, mostrar que o que ele comia não fazia mal a ele e as pessoas deixam, então, ele se alimentar daquela forma que ele havia dito. Então, você vai percebendo o comportamento de Daniel ao longo, né, da sua história, o quanto ele era um homem, um rapaz que confiava no Deus que ele servia. Muito bem. E aqui a gente percebe que Deus honra Daniel algumas vezes, né, pela sua fidelidade. Primeiro, por ele ser um homem de caráter, um homem íntegro, um homem fiel, por ele também servir, né, da forma que ele servia, ele é promovido, ele acaba sendo, então, um dos governadores. E depois se torna também um dos presidentes desse grupo de governadores. E é óbvio que dentro da sociedade em que nós vivemos, irmãos, infelizmente, né, nós encontramos pessoas invejosas, pessoas que, ao perceberem que você é uma pessoa que aparece, né, que é cortejada, que é querida, e outras pessoas geram inveja. E você vai notar uma característica muito própria do invejoso, ou seja, ele inveja você, mas ele não faz nada para ele crescer, para ele alcançar também um objetivo maior. Né? Porque ele quer o que você tem, não é isso? Ou ele quer destruir você pelo simples fato da inveja em si. A grande maldade está aí. Então, o invejoso, ele inveja o outro e não quer que o outro tenha o que ele não tem. Essa é a grande verdade. Mas ele não está fazendo nada, porque se ele se ocupasse
em fazer algo para também crescer, para também evoluir, para também tomar um espaço de relevância na sociedade, ele não teria tempo de ficar olhando o que você tem para invejar você. Entende a diferença? Então, por isso que é um dos grandes problemas do invejoso, da pessoa que tem essa maldade no coração. Ele precisa se ocupar com coisas que ajudem ele a crescer e não ficar olhando a vida dos outros, não ficar invejando a capacidade do outro. Né? Boas pessoas precisam ser nossos exemplos. Então, se você vê na vida alguém crescendo, procure descobrir o que essa pessoa está fazendo. Se ela estiver fazendo coisa errada, fuja disso. Mas se ela estiver fazendo coisas certas, se ela estiver estudando mais, se ela estiver se dedicando mais, que geralmente em 90% dos casos é isso, faça também como ela. Né? Se for o caso, imite-a. Né? Leia mais livros, estude mais. Você vai ver que a sua vida também vai mudar. Né? E não tentar tirar o que o outro tem. Isso é muito negativo. Né? Isso é ruim, isso é maldade. Deus não se aprova disso. Né? Deus não quer isso para mim, não quer isso para você. Ele quer o nosso crescimento. Então, busca isso para a sua vida. A gente precisa de espelhos, pessoas que nos ajudem a crescer. E as pessoas bem-sucedidas, o grande caminho é você descobrir o que ela fez para chegar ali. E cria o seu caminho também. Né? E aí rompa com esse sentimento de inveja, achando que as pessoas não merecem estar onde estão. Muitas talvez não, mas na sua maioria as pessoas estão onde estão porque fizeram por estar ali, né, lutaram para estar ali. Então você também pode lutar, você também é inteligente, tem condição de alcançar seu objetivo. Tá? Então esse é o recadinho que eu queria deixar, exatamente como referência a isso que está aqui. Porque se você for buscar na história de Daniel, você vai ver que ele era um cara que orava 3 vezes ao dia, que lia a palavra, que era fiel, que tinha os seus comportamentos para Deus. E aí eu te digo mais, isso não é de graça. Porque você, como servo de Deus, sabe que para seguir ao que Deus determina, há sacrifícios. E muitas pessoas não querem pagar esse sacrifício. E aí, por não quererem pagar esse sacrifício, querem destruir quem paga. Querem destruir quem faz um esforço para poder crescer. Tudo para você conquistar tem sacrifícios, tem esforço. Né? Então, o Daniel era um rapaz esforçado para poder ser fiel, para poder atingir os objetivos que ele tinha com Deus. Então, é o meu recado aqui. Então, Daniel era um desses, né? Um desses que fazia com que, para que as coisas acontecessem em sua vida, ele se dedicava. Você quer que as coisas aconteçam na sua vida? Se dedique. Né? Se dedique. Crie suas metas. Aproveite quando está conversando agora, crie suas metas, vá atrás delas, seus propósitos. Fique olhando aquilo que não vai te trazer nada. Né? Mas foque lá no que você quer e batalhe por isso. Né? Mas esses homens aqui, eles não tinham, né, esse interesse, eles queriam só destruir Daniel, tinham inveja de Daniel, porque Daniel era um homem íntegro, um homem honesto, um homem fiel. Né? Então, embora ele fosse exilado, né, um estrangeiro, chegou ao cargo de primeiro-ministro. Né? Olha o que Deus honrou a ele. Maravilhoso, é sempre bom. Né? A fidelidade a Deus, a gente não perde nada com isso, a gente só ganha. Isso? Pois é. Então, primeira lição desse comportamento aqui de Daniel, que a gente quer começar a tratar com você. Em meio à difamação, decida ter excelência de caráter. Isso mesmo. Né? Quando Daniel foi acusado do que foi acusado, e ele não tentou mudar isso, né? Em nenhum momento no texto você vai encontrar Daniel dizendo, não, eles estão mentindo, eu não estou fazendo isso, na verdade eu não estava orando. Não tem isso. Né? Quando ele é acusado, você vê Daniel mudo, não vê Daniel comentar nada no texto. Né? Simplesmente tudo acontece e ele é conduzido. Né? Então, exatamente isso, ou seja, seu caráter, porque ele não tinha, ele ia falar o quê? Ele confiava em Deus, apenas em Deus, ele orava. E ele sabia, no fundo, que aquele decreto era uma baita de uma armação. Mas ele entregou nas mãos de Deus. Por quê? Você vê isso exatamente na hora que ele fica sabendo que o decreto foi assinado. O que ele faz? Vai orar. Imediatamente ele foi lá orar.
porque ele percebia que aquilo ali tinha maldade, que aquelas pessoas estavam aprontando para ele, e a única pessoa para livrar ele daquele momento era Deus, porque o rei tinha assinado o decreto. Então, o rei Dário, ele faz isso, ele observa Daniel, né? Então, a fidelidade de Daniel era diferente dos outros. Daniel era um homem fiel, é fiel ao rei e fiel a Deus, né? E aí eles ficavam muito enfurecidos com isso, porque a Babilônia era uma cidade corrupta, né? O povo, de certa forma, era corrupto. Irmão. Qualquer semelhança com algum povo que você conheça aí, não é mera coincidência. Não é mera coincidência. Entende? Então, Daniel fazia parte de um povo, né, de uma nação corrupta, mas ele não se deixou corromper. E isso é importante você gravar aí no seu coração. Então, esses supervisores se enfureceram, tomados pela raiva, inveja e ódio, decidiram conspirar contra Daniel. Pois é, conspiraram contra Daniel, né? E o profeta, ele foi sempre um exemplo, né, de pessoa que buscou a excelência em tudo. Se você for, como eu disse lá no capítulo 5 de Daniel, você vai ver isso. De novo, as pessoas bem-sucedidas, elas estão constantemente buscando a excelência. Buscar a excelência, ser bom em alguma coisa, é duro, é trabalhoso. Mas muitas pessoas não querem isso. As pessoas querem que outras pessoas façam por elas, ou querem que outras pessoas agradem elas, mas elas não querem o esforço, né? Querem as coisas fáceis. E não, Daniel não era essa pessoa, mas os seus pares eram, né? Pessoas que sempre tinham as coisas de mão beijada, não corriam muito atrás, não. Então, Daniel busca crescer, aprender com seus erros, busca ser melhor a cada dia, né? E os seus frutos, eles aparecem. Então, se você é uma dessas pessoas que busca crescer, ser melhor a cada dia, os frutos vão aparecer para você também, né? Então, Daniel manteve o seu caráter. Ele era um cara de caráter, um cara fiel, né? E é desse tipo de pessoas que Deus tem procurado. Pessoas que honrem seus compromissos, que sejam honestas, justas e de boa, né, índole. Ou seja, uma pessoa com caráter, tem palavra, é correta, e sempre honra o nome que tem. Você não pode perder. Você pode perder bem, saúde, família, mas nunca perder o seu caráter. Isso Daniel nos traz como exemplo. Não perca o seu caráter, não perca a sua essência, né? E entenda isso. Por mais que você seja atacado ou difamado, não perca a sua essência. Você é uma pessoa de caráter. Busque ser uma pessoa sempre assim. Porque Deus se agrada desse tipo de pessoa. Deus se agrada de pessoas honestas e fiéis, né? Então, essa é a primeira lição que a gente tira aqui. Daniel era uma pessoa assim. E nós vamos ver isso no texto. Segundo lição que nós podemos tirar aqui, né? Em meio à difamação, decida manter seu relacionamento com Deus. Isso mesmo. Por mais que você esteja sendo difamado, por mais que as pessoas estejam tentando te prejudicar de alguma forma, mantenha o seu relacionamento com Deus. Não permita que isso te distancie de Deus. E Daniel, então, ao saber disso tudo, quando foi revelada isso aí, Daniel simplesmente vai para o seu quarto e começa a orar, né? Então, ele estava correndo o risco, né? Mas o seu amadurecimento, a sua fé falou mais alto, né? Então, ele só podia esperar de Deus que as coisas de fato acontecessem ali, né? E Daniel era uma pessoa que tinha sua história na Babilônia. Você tem ideia? Rapidinho eu marquei aqui para a gente ler. Ó. Ele já havia experimentado atributos sobrenaturais, a saber, o entendimento, a sabedoria acima de todos os outros sábios, está lá em Daniel 1. A revelação dos significados dos sonhos, Daniel 2. Os amigos que haviam sido jogados na fornalha, lembra disso? Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Ele também presenciou o poder ao tratar com um poderoso monarca pagão, né? Nabucodonosor, e interpretou a inscrição feita na parede durante o reinado de Belsazar.
Então, você vai vendo a história de Daniel e a sua fidelidade com Deus. Então, ao ter conhecimento que o edito tinha sido assinado, proibindo qualquer petição a qualquer que não fosse o próprio rei Dário, não se deixou dominar pelo medo, prostrou-se diante do Deus Todo-Poderoso. Então, o que você tem feito com os problemas? Você está vivendo os seus problemas? Está tentando solucioná-los sozinho? Pois é, vai dar ruim, vai ter problema maior aí. Primeiro, ore a Deus, entregue para Deus, né, as suas dificuldades, as suas angústias, entregue para Deus aquilo que você não consegue resolver. Coloque-se nas mãos de Deus, e foi o que Daniel fez aqui. Ele foi orar, né? Ele não mudou os seus hábitos por causa daquilo. Ele continuou, mesmo com todo aquele problema, ele não mudou os seus hábitos. Ele continuou ali a se dedicar às suas orações, a se dedicar ao seu propósito com Deus. Ele não mudou, né? Outra coisa importante aqui, né, que Daniel continua ali a ouvir a voz de Deus, né, e não temer qualquer outra voz. Quando você tem o caminho definido junto a Deus, quando você está no caminho de Deus, essas coisas estão muito claras na sua cabeça, porque você conhece o Deus que você serve. Confie nele, né? Daniel, então, tem essa definição aqui muito clara na cabeça dele, né? Então, outro ponto que eu marquei aqui para a gente comentar, né? Cultivar, né, de fato, a oração é essencial em todas as áreas de nossa vida. Orar sempre. Cultivar essa prática relacional com Deus, tendo uma vida de meditação na palavra e oração, é um grande desafio necessário para nos manter de pé diante das adversidades. Ore sempre, ore o tempo todo, ore quanto você puder, né? Porque você vai criar intimidade com Deus. A oração é a sua conversa com Deus, o seu diálogo com Deus, é a abertura de coração para Deus. Deus passa a te conhecer mais e mais, e você passa a conhecer mais e mais o Deus que você serve. Então, Daniel traz esse exemplo claro para a gente também aqui, né? Isso, então a gente precisa estar atento a esse tipo de coisa. Não se deixar intimidar, né? Intimidade com Deus faz com que Ele nos dê livramento e nos abençoe no tempo certo. Então, é isso que nós vemos com Daniel. Crie intimidade com Deus. Você tem intimidade com Deus? Pois é. Deixa eu te contar um segredo. Se você não tem, procure ter. Porque Deus quer ter intimidade com você. Amém? É verdade. Terceira lição aqui, então, que nós podemos tirar, né? Decida não ceder. Se você tem um propósito com Deus, siga o teu propósito, né? Aqueles homens, eles foram investigar a Daniel, foram verificar a vida de Daniel e não acharam nada que pudesse difamar a Daniel. Daí o que eles fizeram? Foram atrás da religiosidade, né? Do que Daniel seguia. E aí era o único lugar que eles poderiam, naquele momento, aplicar alguma coisa, né? E aí eles resolvem difamar Daniel aonde? Na sua relação com Deus. Exatamente. E aí, então, Daniel é pego na sua difamação. O que é difamar? Rapidinho aqui. Difamar é tirar a boa fama ou crédito de alguém, né? Ou a alguém. Desacreditar, né? Publicamente, né? Infamar, detrair, imputar a alguém um fato, um concreto ou circunstância ofensivo de uma reputação, conquanto não definido como crime. Falar mal. Pois é, isso é difamar. E Daniel tinha uma boa índole, irrepreensível, né? Só que eles não tinham outro caminho que não fosse ir atrás das ações de Daniel com relação ao seu Deus. Então, eles, com base... E isso daí, vou falar para os irmãos o que eu tenho de sentimento, né? Um sentimento meu. Se você for olhar, é muito semelhante àquela lei que Nabucodonosor criou, isso também no livro de Daniel, em que deveria adorar aquela estátua, lembra da estátua dele? Pois é. Ele criou uma estátua e todos deveriam adorar. Como Sadraque, Mesaque e Abednego não quis adorar aquela estátua, não quis se ajoelhar perante a estátua, foi jogado na fornalha. Olha só a história.
Não é semelhante? E aí, o que os caras fazem? Que eles eram daquela época, eles falam, pô, tive uma ideia, cara. Se Daniel serve a esse Deus aí, e se a gente não vai criar estátua, porque a gente não tem como criar estátua, mas e se a gente colocar o rei Dário como o único que deve ser adorado, o único que alguém deve pedir alguma coisa, né? E aí, a gente pega Daniel pelo laço ali, né? Essa foi a ideia deles. E realmente, eles criaram esse decreto e vão até Dário, e Dário cai na armadilha deles, não percebe, porque ele não entendeu a malícia, ele não associou, até porque naquele momento, de repente, né, e aí eu posso estar errado, Deus que me perdoe se eu tiver, mas Dário sentiu, né, pô, as pessoas vão adorar, porque as palavras mansas, as palavras convincentes daqueles seres diabólicos que estavam ali, convenceram o rei. E ele cai na armadilha, no laço, né? Exatamente isso. E Daniel, então, irrepreensível, pessoa índole, pessoa boa, né? Ao ver que esse decreto foi assinado, ele percebe a armadilha, porque ele tinha o Espírito de Deus. E é lógico que isso era revelado a ele, né? Então, essa vida de Daniel, né, que é a vida de homem íntegro, né, ficou difamado, porque ele estava adorando, né, ao Deus que não deveria adorar. Mas ele não cedeu, ele continuou fazendo isso. Ele continuou adorando, né? E é óbvio que essas pessoas, elas vão até o rei e denunciam, porque ele já estava tudo armado, né? Já estava tudo armado. Se você buscar, irmãos, não é de hoje que as pessoas tentam fazer a cabeça de outras. Você vive num país como eu, em que o tempo todo nós somos bombardeados por várias pessoas tentando fazer a nossa cabeça, de alguma forma. E quanto mais ignorante somos, mais fáceis nós seremos manipulados. E é isso que eu queria muito que você se ligasse, né? Cuidado com a ignorância sobre alguns temas. Se você não sabe de alguma coisa, procure saber, se for do seu interesse. Leia, procure pessoas que possam te ajudar, mas não tomem decisões sobre aquilo que você não sabe. Não resolva seguir pessoas ao qual você não conhece, índole, ideais que você, enfim, não tem conhecimento profundo daquilo. Procure sabedoria em Deus. Hoje nós vivemos um país assim. Muitas pessoas tentando fazer a cabeça de outras para se dar bem, né? Corrupção, não é isso? Para poder ser feliz ali naquilo que ela tem de propósito. No fundo, elas não se importam com você, comigo. Elas querem atingir o seu propósito. Você deve saber de quem eu estou falando, dos grupos que eu estou falando. Então, fica ligado, fica antenado com relação a isso. Procure entender mais cada história antes de decidir sobre tomar decisões, como o Hidário decidiu sem pensar aqui, né? Mas a gente vai vendo aí que isso não é de hoje. Se você olhar na Bíblia, quando Jesus estava sendo julgado, né, onde Pilatos coloca ele e aquele bandido do lado, que agora eu esqueci o nome dele, cara, esqueci aqui, Barrabás, Barrabás, obrigado, Senhor, Barrabás, e que ele pede ao povo, né, qual dos dois deve soltar. No meio do povo existiam pessoas que estavam falando no ouvido de outras pessoas para votarem em Barrabás, né? Para soltarem Barrabás e votarem para prenderem Jesus. No meio do povo existia pessoa naquela época. Imagina hoje, né? O tamanho de tecnologia, de informação que tem. Por isso, mais do que nunca, a gente tem que estar ligado, antenado, para que exatamente a gente não tome decisões que nos levem, né, a ser infelizes, né? Nós já estudamos sobre isso aqui. Muitas das maldades, né, muitas das coisas que nós vemos nesse mundo e a gente toma para a nossa vida, acaba prejudicando a nós mesmos. Tá? Muitas coisas ruins, às vezes, que acontecem conosco, fomos nós que trazemos para nossas vidas. Entende? Não adianta você ficar acusando, porque o diabo fez. Não, você que trouxe para a sua vida. Estou defendendo ele não, sabe? Mas foi você que trouxe, ele só está usando isso agora em favor dele. Então, fica antenado com relação a isso, porque, como exemplo de Daniel aqui, a gente pode tirar várias lições, né? Primeiro, que ele não questionou, porque ele estava realmente
orando a Deus. Segundo, ele sabia que era uma armação, mas ele também não tinha como, naquele momento, tentar convencer o rei do contrário, porque é um decreto, já estava assinado, acabou. Né? Então, essa vida começa a tomar outra forma a partir de agora, porque as pessoas estão acusando ele de terem negligenciado o decreto. Então, a vida de Daniel, que era um homem íntegro, ela começa a ser difamada agora como uma pessoa irresponsável, uma pessoa que não seguia os decretos, uma pessoa que estava adorando um Deus que não deveria adorar. É isso? Pois é. Então, essa calúnia, né, um bando de mentiras que levantam para derrubar Daniel. É isso que esse povo, então, esse grupo de pessoas tentam aqui fazer contra Daniel, né? E o rei aceita isso, né? E aí, meus irmãos, o que acontece aqui? Né? Jesus nos ensina que a gente deve amar, né, o nosso próximo. E você vê Daniel exatamente sendo subjugado, né, sendo, então, jogado na cova dos leões. Mas o mais interessante que nós observamos na leitura da palavra, aqui no capítulo 6, é que o rei, no seu coração, tenta libertar Daniel, tenta livrar ele da cova. Eu fico imaginando o que o rei passou o dia inteiro tentando fazer para não colocar Daniel na cova dos leões. Eu, em particular, acho que ele tentou achar brecha na lei para poder não colocar Daniel na cova dos leões. Tentou, de repente, naquele momento, conversar com Daniel e falar: não, você não estava adorando, vamos combinar aqui, você não estava adorando, fala que você não estava adorando, fala que você estava ajoelhado ali, limpando o chão. Conta uma história. Com certeza, Daniel não quis concordar com isso. Né? Eu acho isso, irmãos. Tá? Eu não estava lá, então é o que eu acho, que passa pela minha cabeça. Esse período de dia que o rei tenta livrar o Daniel ali, tentando construir uma outra história para que ele não fosse jogado na cova dos leões. Só que o que acontece no final do dia? Voltam os governadores, mas o rei, o senhor assinou um decreto, não pode revogar. Vamos lá, vamos colocar em prática, vamos botar esse cara, vamos matar esse cara logo. É isso que os caras estão fazendo. E aí o rei, de mãos atadas, não tem muito o que fazer. Então joga Daniel na cova dos leões. Mas o interessante disso tudo é ver que o rei fica muito sentido com aquilo. Porque Daniel era uma pessoa tão querida, uma pessoa tão fiel, uma pessoa tão mansa, uma pessoa que merecia o amor e não o contrário daquilo. O rei joga ele na cova porque tinha que obedecer. Mas o que acontece? Ele volta para o palácio e ele não consegue dormir. Ele fica sem a sua música, né? Ele então fica em jejum. Ele realmente fica ali pedindo ao Deus de Daniel alguma coisa, pedindo aos deuses que ele servia lá para livrar Daniel daquilo. Entende? Então, Deus fica, o Dário, né, o rei fica consternado e fica a favor de Daniel. Isso aí realmente é fantástico, fenomenal, né? Então, é isso que eu queria, nesse momento, chamar a sua atenção. Né? Porque o testemunho de Daniel não só livra Daniel da cova de leões, mas também converte praticamente o rei Dário ao seu Deus. E isso a gente vai ver já já. Segura aí. Então, esse momento de Daniel na cova de leões é muito interessante. Porque Dário, o rei, coloca ele lá, fecha, sela e vai para casa angustiado. Né? E vai para casa angustiado. E passa aquela noite em claro ali. No dia seguinte, ele corre para a cova dos leões e na porta ele fala: Daniel, por acaso o seu Deus, ao qual você serve, te livrou aí? Daniel faz o quê? Sim, meu rei. Deus mandou um anjo que fechou a boca dos leões, porque ele não encontrou em mim nenhuma acusação, nem contra ele, nem contra ti. Olha isso. Entende? Então o rei tira ele depressa dali. E aí o que acontece depois? Joga lá os acusadores. E o mais triste é você ver que a irresponsabilidade, né, desses homens leva por tabela suas famílias. E o tamanho do seu pecado, do meu pecado, o tamanho do pecado. O meu pecado pode levar para o mal toda a minha família. O seu pecado pode levar para o mal toda a sua família.
Foi isso que aconteceu com aqueles governadores que acusaram Daniel. Foram jogados na cova dos leões, com seus filhos, suas mulheres, e antes que eles mal chegassem ao fundo, já tinham sido mortos, estraçalhados, porque a fome, o ódio era tão grande daqueles leões com eles, que o castigo foi severo. Mulheres e crianças que estavam em casa, que nem sabia da história, não entendia nada, principalmente por uma sociedade machista, que os homens não contavam nada para suas mulheres, aquelas mulheres foram retiradas de suas casas para serem assassinadas, comidas pelos leões. Os bebezinhos, as crianças foram levados para lá, comidas para os leões. Por quê? Porque um homem se juntou com outro homem, e por inveja resolveu acusar o inocente. Olha a responsabilidade, meu irmão, minha irmã. Muito grande, não é verdade? Então Deus tenha misericórdia de todos nós. Porque Deus é fiel, né? Para com quem é fiel com Ele. E o que nós vemos depois? Um rei rendido ao nosso Deus, rendido ao Deus de Israel. Tanto é que ele cria um decreto que todas as pessoas devem temer e tremer, ou tremer e temer, conforme, né, diz a Escritura, ao Deus de Daniel. Maravilhoso, não é mesmo? Pois é. Isso é a palavra de Deus. Então, que a gente realmente possa aprender com Daniel as lições, não desistir, continuar orando, fazendo sempre o melhor que Deus tem colocado na nossa vida. Tem um texto que está em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, que ajuda muito aqui a entender esse compromisso com Daniel, que diz assim: pois tudo quanto tiver à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque para a sepultura, para onde tu vais, não há obra, ciência ou sabedoria alguma. Então, Daniel era essa pessoa. Tudo que vinha à mão para ele fazer, ele fazia conforme as forças dele. Ele fazia conforme as suas habilidades. Ele se desenvolvia como homem, como profissional, ser de caráter. E o outro rei, os reis, né, os homens que estavam ao seu lado, sabiam que ele era essa pessoa. Por quê? Porque via nele essa pessoa. E isso para alguns foi bom, porque serviu de espelho. Para outros, despertaram invejas. Porque para pessoas mau caráter, é isso que sobra. Então, quero muito, meu irmão, minha irmã, que você não esqueça disso. Meu amigo, não esqueça disso. Deus tem propósito para todos nós podemos ser pessoas bem-sucedidas a partir do momento que nós possamos fazer sempre o melhor naquilo que Deus tem colocado em nossas vidas, nas nossas mãos. Então, que você seja sempre boa, perfeita e agradável pessoa para Deus. Que você possa sempre se dedicar a tudo aquilo que Deus tem deixado em suas mãos. Deus te abençoe demais. E aprenda com Daniel, aprenda o caminho que Daniel traçou, que era de foco, disciplina, que era uma pessoa que se dedicava, por isso ele era a pessoa que era. Vamos ser como Daniel? Amém. Deus te abençoe e jamais permita que qualquer palavra, qualquer difamação, tire você do caminho de Deus. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma excelente semana e que possamos nos encontrar no próximo domingo. Até lá. Tchau, tchau.